Introdução. Bem-aventurado é aquele cujas entranhas podem se mover e derreter de compaixão pelos pobres, cuja alma, pelo amor simpático, sente o que os santos companheiros suportam. Seu coração planeja, para o alívio deles, mais bem do que suas próprias mãos podem fazer. Ela, no momento de suspiros e aflições, descobrirá que o Senhor também tem entranhas. Você pode pensar que este hino é o produto da versão do século XVIII do Weird Al, vamos chamá-lo de Albert Estranho, compondo hinos paródicos na melodia de hinos populares durante o Grande Avivamento. No entanto, este hino nos chega de um dos escritores britânicos mais conhecidos de hinos, que escreveu cerca de 750 hinos ao longo de sua vida, incluindo a Alegria para o Mundo e Quando Contemplo a Cruz Maravilhosa. Este autor é Isaac Watts. Se você procurar um clipe no YouTube deste hino esquecido de Watts, encontrará uma performance em uma coleção de 2012 de líderes de adoração colaborando com hymnary.org para apresentar hinos esquecidos. O líder de adoração introduz o hino timidamente, mencionando como as palavras e seus significados mudam ao longo do tempo, com um sorriso no rosto enquanto se prepara para entregar a piada. Cristãos costumavam cantar sobre entranhas. Risadas da congregação. Outro clipe que aparece na busca por este hino no YouTube é uma versão hardcore de metal do hino, ambientada na melodia de Hamburgo de Quando Contemplo as Religiões Maravilhosas. Além disso, confesso que tomei conhecimento deste hino de Watts através do Facebook, quando uma amiga minha, que é teóloga e professora de seminário, postou uma captura de tela do hino em sua página, fazendo referência à preocupação de Deus com sua regularidade constitucional. Eu também ri, imaginando cantar: bem-aventurado é aquele cujas entranhas podem se mover. No entanto, ao cantar essas letras e refletir sobre o significado teológico por trás delas, me perguntei se Watts estava tocando em algo importante. E me perguntei se a intuição de dar ao hino uma estética hardcore de metal continha alguma sabedoria para eu refletir. Há algo no fato de que a linguagem audaciosa do hino de Watts se integra melhor ao gênero estilístico do heavy metal hardcore do que a estética softcore, ousaria dizer, da música de louvor contemporânea. Porque, se formos honestos, quanto da música de louvor contemporânea tem a ver com coragem e fé? Quanto da música contemporânea de louvor e adoração desafia os impérios do capitalismo, do nacionalismo e da supremacia branca, impérios mergulhados no pecado. Parece que nossa música de louvor contemporânea e as liturgias que a contêm são escritas para vender um cristianismo reconfortante de sentimentalismo sagrado, em vez de coreografar uma liturgia com coragem. No meu trabalho como professora de liturgia e diretora da capela de um seminário metodista unido em busca de justiça, uso regularmente a expressão linguagem inclusiva. Isso ocorre, é claro, porque as palavras importam. Nossa linguagem sobre Deus e pecado pode ampliar ou limitar o horizonte litúrgico da possibilidade. Não prestar atenção às palavras que nos coreografam para cantar e equiparar a escuridão ao mal e a brancura à pureza ameaça qualquer trabalho de justiça no mundo. As palavras que cantamos sobre nós mesmos criam um declive escorregadio para justificar a supremacia branca e noções patriarcais de que os homens importam mais para Deus do que as mulheres? A linguagem inclusiva é uma maneira pela qual a Igreja pode recoreografar o corpo de Cristo para uma dança corajosa em busca da justiça de Deus e da cura para todos. No entanto, a linguagem inclusiva é apenas a ponta do iceberg. Também precisamos perguntar sobre nossas canções e serviços contemporâneos se eles têm mais coragem do que sentimentalismo em termos de profundidade teológica, inclusão de toda a experiência humana, desde a tristeza até a alegria, bem como todo o profundo e visceral amor de Deus por nós e pelo nosso próximo. Ao longo deste ensaio, utilizo a metáfora da coreografia para descrever o que a liturgia cristã faz com seus participantes em níveis individuais e coletivos. Os estudiosos litúrgicos se envolvem em estudos rituais para enfatizar o poder que nossas ordens regulares e padronizadas de adoração têm em moldar nossa visão de mundo e ação, não apenas dentro da Igreja, mas também como seres humanos na sociedade. Como Don e Saliers observam em Liturgy and Ethics, Some New Beginnings, por meio da adoração coletiva,
Os cristãos se envolvem em atividades que articulam e moldam sua disposição em relação ao mundo. Saliers 1998, página 18. Todo serviço de domingo coreografa o corpo de Cristo para ação e nação ao longo da semana. E a música desempenha um papel particular ao influenciar essa coreografia do eu moral. Neste ensaio, proponho que a recuperação do lamento na adoração possa recoreografar o corpo de Cristo para fora da apatia, que gera cumplicidade, e para a compaixão, que gera coragem. O argumento Sir de 20 anos em liderança de adoração, incluindo 5 anos em uma igreja não denominacional composta principalmente por jovens evangélicos brancos de classe média. Atualmente, dirijo a capela em um seminário metodista e ensino adoração para seminaristas, muitos dos quais nunca ouviram falar de lamento antes. Embora sua teologia seja wesleyana, a maioria dos estudantes escolhe, canta e compartilha canções de adoração das paradas de sucesso do CCLI que tem pouco a ver com sua linhagem teológica distinta, e muito menos abordam as preocupações de justiça que os lamentos bíblicos oferecem. Rogers 2018. Lamento bíblico. É difícil definir precisamente o que é o lamento em poucas palavras ou frases. Primeiramente, o lamento na Bíblia não segue uma fórmula única. Alguns lamentos são de natureza individual, enquanto outros são comunitários. Alguns lamentos lidam com o luto, outros com raiva. Alguns são queixas contra Deus, enquanto outros são petições a Deus para que a ação ocorra. Às vezes, um salmo pode incorporar todos esses aspectos em uma única peça. Seja qual for o caso, existem 3 aspectos-chave a serem considerados em relação ao lamento. Reclamação e clamor a Deus é, de fato, dirigida a Deus. 2. Na maior parte, o lamentador espera por uma resposta de Deus em meio às circunstâncias que fundamentam o lamento. E, 3. Essa resposta é a esperança do lamentador. É verdade que alguns lamentos bíblicos aparentemente não têm esperança de que Deus redima a situação de desespero da qual o Salmo de Lamento é concebido, possivelmente os Salmos 39 e 88, mas no contexto do Saltério, mesmo esses lamentos desesperados são enquadrados por louvor e uma narrativa de vida dentro e fora do poço do desespero. O lamento assume várias formas, mas muitos estudiosos seguem o sistema tríplice de Klaus Westermann. Lamentos do eu, lamentos do tu, Deus e lamentos do eles, inimigo. Faço uma pequena variação neste sistema com a seguinte descrição das formas de lamento na Bíblia com base no objetivo ou propósito do próprio lamento. O lamento pode focar no conflito interno de um indivíduo, sofrimentos físicos, espirituais ou iminência da morte. 2. Ser direcionado contra ou em nome de outra pessoa, ou, por último, 3. O lamentador pode dirigir seu clamor diretamente a Deus como a fonte do conflito, por Deus estar realizando uma ação aparentemente injusta ou por Deus estar injustamente inativo. Uma certa passagem do Salmo pode ser a manifestação de uma dessas formas, ou também a culminação de todas as 3. Por fim, o lamento simplesmente não pode ser definido sem mencionar sua relação com o louvor. Os lamentos contêm elementos de louvor dentro deles, muitas vezes prenunciando a libertação que certamente resultará das petições da criação de Deus. Os salmos de louvor frequentemente contêm elementos de lamentação, pois é em resposta a serem libertados do poço do desespero que o louvor irrompe na Bíblia. Westermann enfatiza a importância do equilíbrio entre o louvor e o lamento, afirmando que ambos fazem parte da relação com Deus da humanidade. Portanto, algo deve estar errado se o louvor a Deus tem um lugar no culto cristão, mas a lamentação não. Westermann 1981, página 267. O lamento, de acordo com o professor de teologia pastoral Keith Russell, é uma prática que pode trazer mentiras à luz para que a verdade de nossas imperfeições seja conhecida por Deus e uns aos outros. Ele se volta para o salmista como um modelo de expressão bíblica de tristeza, raiva, dúvida e protesto diante da vida contemporânea. Russell 2002, página 10. Russell define o lamento como o meio e o método de se comunicar com Deus sobre como é a vida. Russell 2002, página 10. Russell especificamente convoca as igrejas americanas a expor a mentira americana de que tudo está bem em nossa terra.
Ele argumenta que esse ato está no espírito do lamento bíblico. Ele afirma que os líderes religiosos têm um papel público e a responsabilidade de ensinar a necessidade de luto, lamentação e tristeza. Russell 2002, página 10. Ele critica a necessidade percebida de líderes religiosos serem otimistas em relação à sociedade em vez de serem honestos sobre as falhas da sociedade. Os salmos de lamento são contra-narrativas história de Deus, conforme prometida e atualizada na memória passada, mas são canonizados como escritura. Porque eles são negociações com um Deus que fez X e prometeu Y, mas tem sido experimentado no presente como ausente e fora de X e Y. Eles permanecem uma prática fiel que não abandona a narrativa de Deus. O lamento se recusa a ver a narrativa e as ações de Deus no passado como um livro fechado. Em vez disso, o lamento exige uma narrativa ativa, apresentando Deus como o autor contínuo de nossa fé enquanto nos esforçamos para incluir toda a experiência humana, ganhos e perdas, esperanças e queixas, na memória e na ação de Deus. A narrativa aparentemente instável experimentada em tempos de sofrimento e ao confrontar a cumplicidade no sofrimento dos outros pede um realinhamento dentro do pacto de Deus, confiando que Deus pode lidar com isso em toda a sua inconveniência. Mas será que a hora do culto cristão é o lugar e o momento para nós curarmos esse trabalho desordenado de lamento? Muitas vezes, descubro que as respostas a essa pergunta surgem novamente, não em profundidade teológica, mas na linguagem consumista. As pessoas, consumidores em vez da congregação, não vão gostar. Não vai ser bom cantar sobre essas coisas. Você sabe, há uma razão pela qual os demônios gritavam quando Jesus passava, eles nunca gostam de ser nomeados e reconhecidos pelo santo. O lamento nomeia o mal e expõe as feridas, para que a cura possa começar. A partir da cura surge um louvor que está longe de ser sentimental. Em resumo, os lamentos são gritos guturais de uma pessoa de fé a Deus, às vezes contra Deus, o próprio eu ou o inimigo, e às vezes em nome do próprio eu ou de outro que enfrenta uma injustiça indesejada. O lamento sempre está fundamentado na esperança de que Deus emprestará ouvidos ao clamor e responderá da mesma forma. Sentimentalismo sagrado, como ficamos viciados na correria. O termo glurge foi usado 2 vezes agora sem definição. Eu me deparei com ele quando estava ensinando meus alunos de introdução à pregação. Um de nossos textos principais era os 6 pecados mortais da pregação de Lucilino Dogan e Charles Reed. No capítulo sobre o pecado do pregador como manipulador, os autores usam a definição de glurge do Urban Dictionary como uma história excessivamente doce enviada por e-mails em massa para destinatários frequentemente não dispostos, com a mensagem adicional de envie isso para o máximo de pessoas que puder. 11. Reed e Dogan 2012, página 43. Esse material geralmente é uma imagem ou história acompanhante incrivelmente doce o suficiente para provocar azios com uma simples lição moral disfarçada. O problema com o glurge é que, embora seja doce e saboroso para as emoções, ele não oferece nenhum conteúdo calórico teológico. Reed e Dogan 2012, página 43. Os autores usam o exemplo do poema Pegadas na Areia. A cada semestre, um aluno bem-intencionado encontra alguma maneira de incorporar o poema em um sermão no laboratório de pregação antes de ter lido o capítulo sobre manipulação de Reed e Dogan. Por mais adorável que seja o poema, raramente tem algo a ver com o texto bíblico. Nem tem muito a dizer sobre a complexidade da situação cristã em um mundo pós-pandêmico. Mas o glurge é saboroso, doce e platônico. Infelizmente, como muitas das canções cristãs contemporâneas, as histórias glurge são escritas para serem agradáveis e agradáveis. Elas simplificam nossa complexidade e a de Deus e nos privam de nutrientes teológicos para sustentar a igreja no enfrentamento da injustiça. Cantar e pregar glurge não é apenas menos do que ideal. Acredito que um deslize para agradar os paladares de adoração com um gosto doce cristológico em serviços de adoração contemporâneos predominantemente brancos coreografa a cumplicidade no corpo de Cristo, cumplicidade no racismo sistêmico, em sistemas opressores de capitalismo e na degradação ambiental, apenas para citar alguns. Não somos a primeira geração a afogar a adoração autêntica em glurge.
A última aparição da linguagem original de intestino de Watts ocorreu na compilação de hinos de 1876 para Brethren in Christ intitulada A Collection of Spiritual Hymns. Até meados do século XX, todas as adaptações publicadas do hino de Watts estavam livres da linguagem original corajosa dos intestinos. 9 editores cristãos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos objetaram a expressão intestinos, que uma vez foi entendida como lugar onde as emoções do coração estavam alojadas. Como tal, eles começaram a limpar a linguagem, usando misericórdias e coração em vez de intestino. Julian 1957, página 149. Misericórdias e coração são certamente linguagem mais doce e palatável para cantar na igreja do que intestinos. Além disso, com o tempo, os hinos congregacionais se tornaram mais doces e pegajosos e mais palatáveis, mudando do uso de todo o saltério em nossa canção, com tanto ou mais conteúdo de lamento do que de louvor, perdemos a integridade teológica da canção da igreja. Portanto, a igreja mudou de cantar músicas de louvor e lamento para cantar músicas de louvor e adoração escritas para cristãos. Everett 2009, página 9. De acordo com Isaac Everett, editor de The Emergent Psalter, essa mudança é um reflexo de um viés cultural mais amplo contra a fraqueza e a vulnerabilidade. Everett 2009, página 9. Everett continua: na indústria da música cristã, há um entendimento de que a música cristã deve ser edificante e positiva, mesmo que a poesia bíblica, especialmente os salmos, apresente raiva, tristeza e amargura ao lado de alegria, esperança e louvor. Essa purificação da negatividade julga implicitamente nossa adoração. Isso diz que se não nos sentirmos felizes na igreja, então não estamos verdadeiramente adorando. Diz que orações de raiva e orações de tristeza não são orações autênticas. Diz que expressões de alegria são atividades para toda a comunidade, enquanto expressões de tristeza são inadequadas para exibição pública. Everett 2009, página 9. Canções de tristeza, lamento e protesto têm uma maneira de surgir eventualmente. Se a igreja não puder criar espaço, outras plataformas emergem. Callum G. Brown, em seu livro The Death of Christian Preaching, correlaciona a morte da Igreja Britânica com a cena musical popular dos anos 1960. De acordo com Brown, o rádio e a loja de discos tornaram a música disponível para expressões de raiva e tristeza purgadas da igreja. Com poder discursivo, artistas como Bob Dylan, Joni Mitchell, Marvin Gaye e os Beatles abordaram direitos civis, guerra, feminismo e o fim dos tempos. O lamento pela injustiça estava mais presente no rádio do que na capela, no que Brown chama de a revolução discursiva dos anos 60. Brown 2009, página 170. Ele atribui essa mudança revolucionária do poder discursivo na igreja para a cultura pop à secularização da Grã-Bretanha. Segundo Brown, a secularização e o declínio da igreja britânica não poderiam ter ocorrido até que o cristianismo discursivo perdesse seu poder. Brown 2009, página 175. É interessante notar que Sway Honglin e Lester Ruth, dois dos principais estudiosos da adoração contemporânea, associam os anos 1960 ao surgimento da adoração contemporânea. Lin e Ruth 2017, página 3. Os princípios fundamentais do gênero incluem uma dedicação à relevância em relação às preocupações e questões contemporâneas na vida dos adoradores. Lin e Ruth 2017, página 2. Até este ponto, o artigo discute a tendência na música cristã contemporânea de se concentrar em mensagens positivas e otimistas, enquanto negligencia expressões de tristeza, raiva e lamento presentes na poesia bíblica, especialmente nos Salmos. O autor argumenta que essa tendência reflete um viés cultural mais amplo contra a fraqueza e a vulnerabilidade, e que ela limita a autenticidade da adoração na igreja. Ele observa que muitas canções e histórias dentro do cristianismo moderno se encaixam no que ele chama de gluge, que são narrativas excessivamente doces e simplistas que não têm profundidade teológica. O autor também destaca a importância do lamento na adoração cristã. Ele discute como o lamento é uma parte essencial da experiência humana e da fé, e como os salmos de lamento na Bíblia proporcionam um espaço para expressar angústia,
tristeza e raiva diante de Deus. O autor critica a exclusão desse tipo de expressão na adoração contemporânea, argumentando que ela nega a complexidade da vida e a verdadeira natureza das experiências humanas. Além disso, o artigo menciona a relação entre a música e a cultura popular. Ele sugere que, durante os anos 1960, houve um declínio na presença de lamentações na música da igreja, coincidindo com o aumento da música popular que abordava questões sociais e políticas. O autor sugere que essa mudança refletiu um enfraquecimento do poder discursivo da igreja e uma maior secularização da sociedade. No geral, o autor defende a importância de incorporar elementos de lamento e expressões de tristeza na adoração cristã contemporânea, a fim de refletir uma compreensão mais autêntica da fé e abordar questões sociais relevantes. Eles citam exemplos de abordagem de questões por meio de mímica ou conteúdo de sermões. Mas teologicamente, a música associada à adoração contemporânea é fundamentada nas Escrituras e sacramentalmente enraizada na noção de entronizar Deus com louvor. Lynn e Ruth 2017, página 122. Se a função da música está a serviço do louvor e da presença de Deus, onde há espaço para músicas contemporâneas de tristeza e lamento. O discurso musical dos anos 1960 reservou espaço para o protesto contemporâneo. Refletiu preocupações contemporâneas que eram menos do que louváveis. A música e as letras das canções seculares dos anos 1960 se tornaram o escape para uma cultura que lamentava a perda de um retrato ideal de uma era sem guerra, uma era sem divisões raciais, uma era de famílias nucleares. Brown 2009, páginas 178 a 79. Na verdade, muitos desses artistas foram fortemente influenciados pela tradição blues da América, do Delta, e assim influenciados pelo legado dos espirituais dos cristãos africanos escravizados na América. Os dois gêneros, espirituais e blues, compartilham uma teologia comum fundamentada na esperança e na verdade, consciência do pecado, conversão e protesto. Brown 2009, página 96. Eles são a partitura litúrgica da Igreja Invisível, reunindo-se em abrigos silenciosos e casas de louvor do sul dos Estados Unidos, em resistência à liturgia dos senhores brancos escravocratas que coreografavam a escravidão. Ellen 2021. O lamento não deixou as congregações afro-americanas da mesma forma que deixou as congregações predominantemente brancas no centro da sociedade. Os espirituais de tristeza ganharam popularidade ao longo do século XX, em uma época de opressão da comunidade afro-americana. Esses espirituais frequentemente continham uma mistura de petição, tristeza e esperança tão presentes nos salmos de lamento. Os espirituais e a música gospel afro-americanos, até mesmo hoje, mantiveram raízes na tradição dos salmos de louvor e lamento na música comunitária. Então, por que houve um afastamento do equilíbrio entre louvor e lamento em muitas congregações protestantes brancas? Os peregrinos em Plymouth levaram consigo os salmos protestantes para o Novo Mundo. Era o livro de cânticos deles na adoração, a totalidade dele. Isso significa que a maioria das músicas na adoração eram lamentos, pois essa é a composição do livro de Salmos. Além disso, os salmos refletem preocupação com os pobres, as viúvas e os órfãos, bem como a justiça. Certamente, essas palavras cantadas ressoavam com situações de perseguição religiosa e deslocamento dos primeiros protestantes americanos em busca de liberdade religiosa. Na verdade, o primeiro livro publicado na América em inglês foi o Livro dos Salmos da Baía em 1640, Pullman 2001, página 92. Escolas de canto foram estabelecidas no século XVIII para treinar as pessoas a cantar os salmos métricos protestantes de forma comunitária. A conversa na adoração permaneceu musicalmente ancorada tanto no lamento quanto no louvor. No final do século XVIII e ao longo do século XIX, o canto dos salmos, que havia sido parte integral do cristianismo colonial americano, começou a mudar. As escolas de canto começaram a promover hinos juntamente com o canto dos salmos. Assim, a hinos se tornaram mais populares no século XVIII, na época de Isaac Watts, Charles Wesley e John Newton, Pullman 2001, página 92. À medida que a hinos cresceram em popularidade,
O lamento diminuiu nessa forma musical, especialmente nos contextos protestantes brancos. Louvar a Deus era o objeto de adoração em uma comunidade protestante branca que começava a experimentar conforto e estabilidade cada vez maiores na sociedade americana. No século XX até hoje, a forma de lamento foi em grande parte deixada de lado no canto congregacional nas igrejas da América do Norte, Pullman 2001, páginas 93 a 94. Em sua pesquisa sobre as letras das 25 principais músicas no Top 100 da CCLI, Michael Rhodes observou apenas uma menção passageira da palavra justiça nas 25 principais Rhodes 2021. Ele compara as músicas mais populares com temas nos Salmos especificamente, onde justiça aparece 65 vezes em 33 salmos diferentes Rhodes 2021. Além disso, Rhodes observa 0 referências aos pobres ou à pobreza nas 25 principais, em comparação com referências em quase todas as páginas dos Salmos Rhodes 2021. Por fim, Rhodes observa que as músicas mais populares não fazem nenhuma pergunta a Deus, um pedido de porquê, diante dos problemas. No entanto, essa busca é a postura do lamento na Bíblia, pois uma pessoa de fé confia que seu clamor a Deus não ficará sem resposta, nem resultará em punição. Os bons sentimentos que fazem sucesso nas paradas da CCLI podem nos distrair da sensação visceral de que algo está errado. A supremacia branca e o nacionalismo cristão, em sua forma mais trágica e eficiente, não são abertamente antagonistas. Em vez disso, esses sistemas opressores são mais eficazes quando tornam os cristãos apáticos em relação a eventos que comovem Deus. Muito louvor permite que a igreja se refugie na apatia, um estado sem sentimento, sem patos, para aqueles a quem Deus busca restaurar. Isso também pode levar à saída dos cristãos quando as circunstâncias da vida que seriam curadas por meio do lamento não são oferecidas na liturgia. Coragem para melodiar a apatia. Apatia é a ausência de coragem, ou pelo menos a negação de que todos a possuímos. Em nosso tempo, é um estado de entorpecimento emocional em reação a uma inundação de perdas trágicas, globais e pessoais amplificadas por meio de nossa tecnocultura. Em conjunto com a apatia, a Igreja Branca de classe média e alta coreografou a liturgia para confortar em vez de confrontar os poderes dentro e além de nós que contribuem para a injustiça. Enquanto a apatia ditar a coreografia litúrgica na igreja, por meio de canções vazias que cantamos, orações que não rezamos e sermões que não pregamos, a proclamação profética que leva à transformação e uma ética de cuidado enraizada na liturgia da igreja permanece limitada. Um abismo existe entre o louvor e o lamento na cultura contemporânea de adoração americana, o que é um problema. Rhodes 2021. Embora tanto o louvor quanto o lamento glorifiquem a Deus, nenhum deles o faz tão bem quanto poderiam em conjunto com o outro. O louvor na igreja entoa o coro do o que deveria ser, e a música de nossa cultura entoa o coro do que francamente é. Saliers 1996, página 50. Cada coro entoado separadamente enfatiza a conformidade cultural. Felicidade e otimismo cegos são qualificadores para a comunidade da igreja, e o cinismo e a ventilação catártica são relegados ao espaço da música secular. Tanner 2001, página 144. Mas para que a igreja seja transformadora, para participar da obra do reino de Deus na terra como no céu, ela deve estar fundamentada no que é e visando o que deveria ser. Este é o valor do ciclo de louvor e lamento na liturgia da igreja. Em seu livro Sofrimento, a teóloga política alemã Dorothee Sölle aborda diretamente o lamento em relação à liturgia e à ética. De fato, ela coloca o lamento no centro de um movimento do silêncio para a transformação, um movimento que implora aos cristãos que vivam em solidariedade e ação. Eu imagino que, escrevendo apenas algumas décadas após a queda do reinado de terror de Hitler, Sölle está ciente de como a apatia na igreja alemã permitiu atrocidades horríveis ocorrerem sem serem confrontadas pelo corpo de Cristo. Apatia, ou seja, a falta de sofrimento ou a liberdade do sofrimento, isola os cristãos de si mesmos, de sua realidade de sofrimento e dos clamores da humanidade necessitada de abordagem empática. Sölle 1975, página 36.
Voltando ao hino de Isaac Watts, se aquele cujas entranhas podem se mover em sincronia com as de Deus é abençoado e experimentará o amor de Deus em sua hora de provação, então amaldiçoado é aquele cujas entranhas não podem se mover ao se deparar com os pobres, ao encontrar o sofrimento dos santos companheiros em crise. Se não podemos ter compaixão, sofrer por aqueles em necessidade, então não podemos amar como Deus ama e sentir como Deus sente por toda a criação. De acordo com Sueli, ser deixado apático é viver uma vida que se tornou solidamente congelada. Sueli 1975, página 38. Nesse estrado entorpecido e dessensibilizado, nada pode perturbar ou ameaçar, mas de maneira similar, nada pode crescer e nada pode mudar. O antídoto, então, é o sentimento. O sentimento é o que leva ao movimento. E esse sentimento não será acolhedor, envolto no zumbido de sintetizadores e no pulso das luzes. Em um nível físico primordial, por exemplo, se alguém está entorpecido, não retirará as mãos de um fogão perigosamente quente. Não ser capaz de sentir raiva de como sofremos ou de como outros sofrem é manter apaticamente nossas mãos no fogão, derretendo a carne e causando danos ao corpo, quer isso seja registrado em nosso cérebro ou não. Da mesma forma, reprimir sentimentos negativos de raiva ou tristeza prejudica outras partes de nosso espectro de sentimentos. De acordo com Sueli, mesmo a alegria e a felicidade não podem mais ser vivenciadas intensamente no estado protetor da apatia. Sueli 1975, página 39. Na apatia, os cristãos carecem da fome e do desejo de promover a mudança em prol daqueles que clamam por justiça. E em nosso contexto norte-americano, onde os clamores são especialmente altos de nossos irmãos e irmãs negros e pardos, os cristãos brancos são tornados impotentes diante da supremacia branca, um ídolo que desafia nossa adoração a Deus, e somos incapazes de viver em uma contranarrativa em prol do reino de Deus. A boa notícia é que, uma vez que o cristão apático começa a derreter o gelo que protege seus sentidos do medo da morte e da dor, ela despertará para sua dor de tal forma que exigirá a solidariedade com a humanidade sofredora. Mas isso não soará como a boa notícia vendida em tantas igrejas americanas. No entanto, de acordo com Sueli, a lamentação é o ato de linguagem capaz de derreter a profunda geada da apatia. De acordo com Sueli, a liturgia uma vez serviu para dar voz às pessoas em seus medos e dores, e em sua felicidade. Sueli 1975, página 72. Isso não é surpresa quando lembramos da canção que brotou das entranhas de Maria no Evangelho de Lucas, quando ela percebeu quem havia chegado em seu ventre. 46 E Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor. 47 E meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. 48 Pois ele olhou com favor para a humildade de sua serva. Certamente, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. 49 Porque o poderoso fez grandes coisas por mim, e santo é o seu nome. 50 Sua misericórdia é para aqueles que o temem de geração em geração. E 51 Ele mostrou força com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seus corações. E 52 Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. 53 Encheu os famintos de coisas boas e despediu os ricos de mãos vazias. E 54 Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia. 55 Conforme a promessa que fez a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Outro argumento sobre como o lamento se afastou do culto cristão vem de Richard A. Hughes. Hughes afirma que o declínio do lamento na teologia cristã pode ser atribuído a como o Salmo 22, as palavras de lamento e abandono pronunciadas por Jesus nos relatos da crucificação de Marcos e Mateus, foi apropriado pela comunidade da igreja primitiva. Hughes argumenta que os relatos do Evangelho retratam o cumprimento do Salmo 22. E de alguma forma, o cumprimento deste lamento, o cumprimento do grito de abandono a Deus quando pronunciado por Jesus na cruz, foi o momento escatológico em que o servo sofredor superou definitivamente a lacuna entre Deus. Hughes 2000, página 195. O salmo então se transformou em um hino de louvor muito antes do louvor e adoração contemporâneos dos anos 1960.
Rios afirma que mesmo na igreja primitiva, a função litúrgica do lamento desapareceu, pois todos os desejos de salvação foram respondidos por Jesus. O Salmo 22 passou de uma atividade litúrgica de verbo sagrado por pessoas santas em meio à luta para se tornar um substantivo sagrado, uma conclusão sagrada com a qual todos devemos concordar, não importa quais sejam nossos sentimentos no momento. A partir daqui, os primeiros cristãos entraram em uma temporada de martírio glorificado, idealizado pela teologia paulina de suportar o sofrimento por Jesus e como Jesus. Essa teologia substituiu a teologia judaica de petição, e uma atitude submissa diante do sofrimento tornou-se um alicerce do caminho. Rios 2000, página 196. Desapareceram as funções bíblicas do lamento desta teologia cristã: criticar a injustiça, enfatizar a primazia da liberdade e oferecer esperança apesar do sofrimento. Rios 2000, página 203. Isso é problemático, porque nossa missão como cristãos é encontrada nos espaços de dor profunda, dor gutural, no mundo. Ouça novamente a santa tensão de louvor e lamento no mantra do falecido Friedrich Buechner para a vocação. A vocação é o lugar onde nossa profunda alegria encontra a profunda necessidade do mundo. Buechner 1993, página 119. Focar apenas na alegria sem alegria coreografa a apatia e a imobilidade. Ao promover apenas prazer e desfrute, nossa liturgia perpetua sistemas pecaminosos nos quais nós, cristãos brancos, estamos perigosamente confortáveis em permanecer? De melodias vazias para coragem renovada, resgatando o lamento. Recoreografar a igreja protestante americana branca contemporânea para que ela saia da cumplicidade e entre na coragem exige que a adoração recupere o juízo, como argumentou brevemente e poderosamente o teólogo litúrgico Dom I. Saliers em seu livro com o mesmo nome. Nosso louvor, encanto, admiração, nossa esperança não são autênticos a menos que digamos a verdade em nossa liturgia. Dizer a verdade incorpora práticas de confissão, bem como de lamento. Infelizmente, minha experiência de adoração contemporânea em igrejas evangélicas não denominacionais, bem como nas principais linhas, frequentemente elimina ambas de uma liturgia frequentemente influenciada pela força Willow Creek de atrair buscadores. Law 2001, página 5. De acordo com Saliers, a lacuna entre o que deveria ser e o que é estabelece uma tensão permanente para toda a adoração cristã que busca ser fiel. Saliers 1996, página 50. Infelizmente, evitamos o que é por tanto tempo que perdemos de vista o que deveria ser agora, na terra como é no céu, em vez de algum dia em algum lugar distante daqui. Saliers nos desafia à medida que argumenta: nossa evitação do lamento tem um resultado estranho, ela abre um grande abismo entre nossas liturgias e nossas vidas. Saliers 1996, página 58. Que a relevância cristã seja definida dessa maneira, em vez de rubricas consumistas de pessoas nos bancos e tendências estéticas amplificadas por líderes de adoração no palco e arquitetura de cafeterias em nossos prédios. Nosso retorno aos quatro sentidos da adoração cristã, admiração, encanto, verdade e esperança, resulta no grito do salmista quando ela canta no Salmo 10, verso 14, mas tu vês. De fato, notas o problema e a tristeza, para que possas pegá-lo em tuas mãos, os indefesos se entregam a ti, tens sido o auxiliador do órfão. No final das contas, o lamento litúrgico corajoso e coreografado não pode ficar sozinho, nem deveria. Como Saliers nos lembra, a autêntica adoração cristã, fiel às suas fontes e atenta às realidades presentes da vida humana, é uma escola de esperança. Saliers 1996, página 85. Refletindo o fluxo do saltério, o lamento leva ao louvor. Caso contrário, não há esperança em um Deus que ouve, ama e salva. O problema de permitir que o poder discursivo sobre a injustiça e a angústia seja contido fora da adoração cristã é que se cultiva uma fé fragmentada e frágil. Saliers faz uma distinção entre o tipo de desabafo que ocorre fora da igreja e o grito de lamento que ocorre dentro da igreja quando escreve: há uma diferença entre gritar bruto de raiva ou angústia e o tipo de lamento que precisamos praticar no contexto de nossa adoração.
Clamar ao Deus que cria e que promete nos sustentar através desse terror. Isso é outra questão. Isso é o que está faltando em grande parte da liturgia cristã agora. Saliers 1996, página 59. O salmista não fica absorto e uiva para a lua como um líder litúrgico e coreógrafo do povo de YHWH. Em vez disso, o salmista oferece esperança à sua comunidade de que a justiça será feita com base na memória da ação de Deus pelo seu povo no passado. Restaurar o equilíbrio bíblico entre o louvor e o lamento na adoração contemporânea leva a um louvor digno de louvor e uma lamentação sagrada. Como estudioso dos Salmos, Klaus Westermann nos lembra, o louvor só pode manter sua autenticidade e naturalidade em polaridade com o lamento. Westermann 1981, página 267. Sem o polo do lamento, o louvor se torna pieguismo, desprovido de conteúdo calórico teológico que possa sustentar a Igreja em sua jornada em direção à cura e à justiça no caminho de Jesus. O movimento litúrgico dos Salmos do Louvor ao Lamento mantém viva a história da aliança de Deus, recusando-se a deixar as promessas de Deus estagnadas diante das mudanças e perdas do povo. E não é o mesmo para a teologia litúrgica cristã? Afinal, adoramos um Deus feito carne e dotado de entranhas. Entranhas que o moveram a responder às irmãs que choravam a morte de um irmão, aos pais que lamentavam a morte de uma criança, a uma mulher definha em um mar de sangue, a um criminoso clamando por misericórdia. Benditas são as entranhas de Jesus, cuja alma, pelo amor simpático, sente o que os santos companheiros suportam. 6. Emergindo o lamento contemporâneo. Uma pergunta final que o leitor pode estar fazendo é: onde posso comprar, canções de lamento para incorporar na adoração contemporânea? Mudanças estão ocorrendo fora do radar das paradas de adoração contemporâneas e levando a um equilíbrio teologicamente mais holístico entre louvor e lamento. Portanto, você pode não encontrá-las nas 100 primeiras músicas do CCLI. Mas canções contemporâneas de lamento existem. Em seu trabalho para o Centro de Canção Congregacional, Brian N. forneceu líderes de adoração e estudiosos com um recurso para hinos modernos centrados na justiça. N. menciona autores como Shirley Murray, Adam Tisse, Dan Damon, Carolyn Winfrey Gillette e Ruth Doug. Mas muitos desses autores não estavam compondo para estilos orientados para bandas de louvor, que é a preocupação deste ensaio. Em uma postagem recente em seu blog, N. menciona artistas e projetos que estão trazendo conteúdo teológico corajoso de volta para canções no estilo de bandas de louvor, como Hymnal, Porter's Gate, Wendell Kimbrough, Civic Club e outros são listados e vinculados como recursos. Em 2022, há também Mark Miller, que compôs uma música baseada no refrão do grito torturado de Eric Garner nas mãos da supremacia branca, Não Consigo Respirar. Outra banda que contribui para o catálogo de novas músicas congregacionais é The Many. The Many formou-se como um coletivo de artistas musicais em Chicago com um compromisso compartilhado com expressões honestas de fé, busca pela paz, justiça econômica e social e inclusão LGBTQ+. Sobre The Many sem data. The Many entende que, para que as congregações sejam coreografadas liturgicamente para a participação na criação de justiça no mundo, o lamento deve ser expresso. Para a Igreja visualizar e concretizar diariamente que todos são amados por Deus, nossos esforços fracassados como sociedade devem ser expostos. Esses artistas expressam a preocupação ancestral dos profetas e salmistas em estilos musicais contemporâneos influenciados pela estética do indie pop e gospel. Sobre The Many sem data. Um exemplo da virada para o lamento na música de The Many é a canção Remember When do álbum Love Maior que Fear. A letra dessa faixa reflete imagens das notícias sobre a violência policial contra homens e mulheres negros e a imagem assombrosa do menino sírio Alan Kurdi, que foi encontrado morto na praia após se afogar ao tentar buscar refúgio com sua família na Turquia. O refrão da música é um clamor congregacional a Deus a partir dessas cenas de tragédia: queremos saber onde você estava. Queremos saber onde você está. Queremos saber o que você faz. Deus, você parece tão distante. A ponte leva a congregação a uma demanda mais profunda por transformação enquanto cantamos: mostre-nos o seu amor agora.
Mostre-nos a sua graça agora. Mostre-nos o seu rosto agora. Mostre-nos o seu caminho agora. Paul Stermeyer, em seu clássico livro Texto para Músicos de Igreja, T. Delm, articula a conexão entre dor e música ao escrever: a tristeza inevitavelmente se transforma em música. A fala sozinha não pode carregar seu gemido. O equipamento físico que usamos para chorar é também o equipamento físico que usamos para cantar. Da lamentação à música há apenas um pequeno passo. Clamar a Deus em lamento, a forma mais profunda de tristeza, é fazer música. Stermeyer 1998, página 28. A música, especialmente o lamento, tem o poder de fazer conexões empáticas. O salmista, Jesus, os profetas e Damani entendem isso. À medida que as congregações exercitam juntas o músculo do lamento, nossos corações adquirem mais das características do coração de Deus, quebrando-se por aqueles que estão em dor e opressão e chorando com aqueles que choram. E talvez, com nossas entranhas movidas neste estado de lamento, possamos dar os passos necessários para reparar ou destruir os sistemas que perpetuam o mal amada criação de Deus de maneiras que não podemos compreender quando apenas cantamos louvor juntos. Claro, vou explicar o artigo para você. O artigo aborda o papel do lamento na adoração cristã contemporânea, destacando como a ausência do lamento nas práticas litúrgicas pode limitar a compreensão da Igreja sobre a justiça, a transformação e a solidariedade com os que sofrem. O autor argumenta que, embora o louvor seja uma parte essencial da adoração, o lamento também desempenha um papel crucial, permitindo à comunidade expressar tristeza, indignação e questionamento diante das injustiças e sofrimentos do mundo. O autor começa mencionando como os salmos da Bíblia são uma expressão de louvor e lamento, destacando como o lamento era uma parte intrínseca das práticas religiosas antigas. O lamento refletia preocupações pelos pobres, viúvas, órfãos e pela justiça. No entanto, ao longo do tempo, especialmente na cultura cristã branca contemporânea, o lamento foi negligenciado em favor do louvor, criando um desequilíbrio nas formas de adoração. O autor discute como a apatia tem se infiltrado na adoração moderna, levando a uma falta de profundidade emocional e espiritualismo. Ele argumenta que o lamento é essencial para mover a Igreja para ação, justiça e cuidado pelos oprimidos e necessitados. O autor também menciona que muitas das músicas de adoração contemporâneas focam no louvor e na felicidade, enquanto ignoram as questões de sofrimento e justiça. O artigo destaca a importância de incorporar o lamento na adoração contemporânea e menciona exemplos de músicas que abordam questões de injustiça e sofrimento. O autor enfatiza que o lamento não deve ser separado do louvor, mas deve coexistir para criar uma experiência litúrgica mais completa e autêntica. No geral, o artigo defende a reintrodução do lamento na adoração contemporânea como uma maneira de fortalecer a conexão entre a fé cristã e as realidades do mundo, bem como promover uma maior compreensão da justiça, compaixão e transformação. No artigo, os principais autores citados são: 1. Paul Mann, 2001, mencionado no início do artigo. Este autor é referido em relação à importância dos salmos na adoração religiosa, especialmente no contexto dos primeiros protestantes americanos. 2. Rhodes, 2021, citado para destacar a falta de referências ao lamento, justiça e preocupações sociais nas músicas de louvor contemporâneas, em comparação com os salmos. 3. Dorothee Sueli, 1975, um teólogo político alemão cujo trabalho sobre o lamento é explorado para argumentar a importância do lamento na liturgia e ética cristãs. 4. Richard A. Hughes, referido em relação à discussão sobre como o lamento foi interpretado na tradição cristã e como a teologia do lamento foi alterada ao longo do tempo. 5. Klaus Westermann, 1981, um estudioso dos Salmos que é citado para ressaltar a importância do equilíbrio entre louvor e lamento na adoração cristã. 6. Brian N., The Center for Congregational Song, mencionado para fornecer recursos de hinos contemporâneos centrados na justiça, incluindo artistas e projetos que incorporam o lamento em suas músicas. 7. Paul Stermeyer,
1998, citado para explicar a conexão entre dor, lamento e música na adoração cristã. 8. The Man, grupo musical, um coletivo musical mencionado como exemplo de artistas que incorporam o lamento em suas músicas contemporâneas de adoração, buscando equilibrar o louvor e o lamento. Esses autores contribuem para a argumentação do artigo, destacando a importância do lamento na adoração cristã contemporânea e enfatizando como a ausência do lamento pode limitar a compreensão e a prática da fé cristã em relação à justiça social e ao cuidado pelos oprimidos. Dr. Casey Sigmon, professor assistente em pregação e adoração, e diretor de educação contextual. Telefone, 913-253-5017. E-mail, casey.sigmon@spst.edu. Currículo. Interesses disciplinares. Se você tivesse que escrever uma tese no próximo semestre com base em seus interesses teológicos, históricos ou bíblicos atuais, qual seria o tópico, título? Se um aluno entrasse em contato com você para ser seu orientador em um projeto de pesquisa, em quais áreas você ficaria animado o suficiente para dizer sim? Conheça o Reverendo Dr. Casey Sigmon. Educação PhD em Homilética e Liturgia, Universidade Vanderbilt M.Div. Seminário Teológico McCormick. Bacharelado em Teatro e Cinema, Universidade do Kansas. Denominação Igreja Cristã, Discípulos de Cristo. Publicações recentes. Teologia do Processo. Pregando a Graça Manifold Volume 2, Ronald J. Allen, ed. Whitfield Stock, em breve. Pregando à beira dos rios da Babilônia, como um exílio do púlpito e do banco da igreja pode mudar a pregação branca no outro lado da pandemia. Interpretação, um jornal de Bíblia e Teologia. Abril de 2021, volume 75, número 2. Editor convidado, Richard Voels. Autor contribuinte no Working Preacher, www.workingpreacher.org, 2017 a 2021. O fruto do autocontrole. Sermão empregando para ensinar, inspirar pessoas a pensar e agir, de Richard Voels. Abingdon Press, 2019. Comentário sobre a leitura litúrgica de Salmos 33, 12 a 22, Salmos 66, 1 a 9, Levítico 19, 1 a 2,15 a 18, Êxodo 14, 19 a 31. workingpreacher.org. Possibilidades homiléticas e desafios em Colossenses. Review and Dispositor. Novembro de 2019, número 4. Editor do número, Davi M. Mai. Editor contribuinte. The Living Pulpit. Sermões que ilustram a pregação no movimento Stone Campbell 1968 a 2018. Mary Alice Mulligan, ed. Chalice Press, 2018.